Professora Maria Cristina, registrando o seu depoimento sobre a história e parte patrimonial do Estado, da qual participa no Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, mas com o seu grande conhecimento e participação nessa história de Mato Grosso do Sul como novo Estado. Mas, professora Maria Cristina, quando você falou do seu pai, que vem trabalhar na área imobiliária em Campo Grande, e é o seu berço, ouvindo isso, eu queria que você registrasse também sobre três momentos da história, que é a Plano Oeste e a Cimobras, que é da Financial, e também a Construmate, que também foi a grande empresa que construiu o Morenão e a Santa Casa. Sim, lembrando, né, é importante destacar, para deixar registrado na nossa história do antigo Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, a participação dessas grandes corporações empreendedoras, porque tanto a Construmate foi uma das grandes construtoras que a gente deve a ela a grandes empreendimentos como a Santa Casa e outros tantos. Morenão. O Morenão também. Junto, ao lado da Construmate, nós tivemos a Financial Imobiliária, que tinha a Plano Oeste, que fazia parte, né? E também a Construmate, que foi assim um dos booms de desenvolvimento com todos esses planos habitacionais, onde a gente hoje tem o Santa Fé, a Copa Rádio, Copa Mate, Copa Sul, Copa Sul, Copa Trabalho. Então, assim, fechando e atendendo essa lacuna que tinha tão grande de construções, de habitações para todo esse povo oriundo, os migrantes e imigrantes que vinham morar já numa preparação de que já tinha articulações de movimentos divisionistas. Então, assim, para que já sabiam que no futuro viria a ser capital, né? O Estado estava prestes a se dividir, né? E a ser criado do Mato Grosso Uno, o Mato Grosso do Sul. Então, é muito importante a gente referendar a história desses grandes empreendimentos imobiliários que também formaram toda a parte de habitacional que a gente tem hoje em Campo Grande. E que seu pai participou ativamente. Participou, aí, né? foi muito grande a participação dele e ele veio para cá, né? E se identificou, já trabalhava com isso no estado de Goiás, com essa questão de habitacional. Então, e a partir daí, então, para a felicidade nossa, você vai trabalhar na área do registro histórico do patrimônio do Estado. É sobre isso que eu gostaria que você falasse, inclusive sobre a sua participação e esses belíssimos trabalhos que você já tem aqui para apresentar. O meu trabalho, ele sempre teve atrelado à cultura e à arte. E dentro disso perpassa o desenvolvimento local. Por quê? Porque hoje, quando a gente fala de desenvolvimento, não existe unicamente a vertente econômica. O desenvolvimento local, ele implica na sensibilização, na coparticipação das pessoas, nos movimentos endógenos até de progresso e de corporações, porque tudo que vem de cima para baixo, ele muitas vezes não dá certo. Então, a cultura, junto com o desenvolvimento local, me fez pensar em sair um pouquinho da área estritamente educacional, da pedagogia, da qual eu sou formada, e passei a fazer o mestrado em desenvolvimento local, no qual eu pude estreitar os meus conhecimentos com autores da área do desenvolvimento e também com autores locais, porque isso me aproximou do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, porque no Instituto nós temos pesquisadores de todas as áreas, da arquitetura, da história, sociologia, antropologia, arqueologia. Então, trabalhando com isso, eu tive a ideia, junto com a minha orientadora, né, a professora doutora Maria Augusta de Castilho, que também foi muito importante na minha formação hoje, no meu desenvolvimento. Então, assim, discutindo, chegamos à conclusão de fazer uma pesquisa que suscitou, né, nessa publicação. Essa que é o resultado, né, da minha dissertação de mestrado, que falava de toda a rota do trem do Pantanal, numa vertente do desenvolvimento local. Por quê? Porque ele via cada morador do entorno das estações, da ferrovia em si, como agentes do seu próprio desenvolvimento.
E a cultura e essa história, ela não pode morrer ali. Então, aqui traz depoimentos dos ex-ferroviários, participação também, como eu já havia falado, de escolas. E, posteriormente, depois dessa pesquisa aqui, nós concluímos há 3 anos atrás essa publicação, que foi uma pesquisa de 3 anos, junto com um grupo de pesquisadores, tendo à frente a minha participação e da professora Maria Augusta, que é o Catálogo de Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul. O que traz esse catálogo? Nós sentimos uma lacuna em publicações com a legislação de patrimônio, com registro e também a relação dos bens tombados e registrados no Estado. Então, aqui é um documento de pesquisa que serve tanto para alunos do ensino fundamental como para acadêmicos e pesquisadores do mestrado e doutorado, porque traz desde a relação dos bens tombados em todo o nosso estado, com fotografias, traz o Banho de São João como patrimônio imaterial do Estado e também os patrimônios materiais com ilustrações que nos propiciam ter esse conhecimento da nossa história. Então, o nosso Mato Grosso do Sul é lindo, ele precisa ser referendado e ser divulgado, e eu acredito na educação patrimonial como um instrumento muito grande para deixar uma marca nas gerações futuras. Hoje, ainda dando seguimento a essa minha pesquisa na área de patrimônio e preservação, eu estou desenvolvendo a minha tese de doutorado na área de museus. Então, a temática da minha tese é o Patrimônio Museal de Campo Grande, desafios e perspectivas na vertente do desenvolvimento local. Então, eu estou catalogando todos os museus que nós temos na nossa cidade, com as suas potencialidades de educação, de ações coletivas, porque hoje, para ser chamado de museu, um espaço museal ele tem que ter 3 vertentes, que é ter as suas coleções organizadas, elas estarem disponibilizadas ao público e abertas, e também a terceira vertente, balizar, para ser considerado museu, ela tem que ter uma ação de educação patrimonial, ações educativas. Se não tiver essa proposta educativa de formação e de divulgação da memória e da história, não pode ser considerado um museu. Então, além dos museus, nós temos muitos espaços culturais que são depositórios da nossa memória. Mas, muitas vezes, só estão expondo as peças, as coleções ou as fotografias e não trazendo ao grande público, aos visitantes, seja de escolas ou turistas, o que representa a nossa memória. E um dos museus que eu acho que futuramente terá que ser desenvolvido, me parece seria esse da ferrovia, né? Porque esse aqui me parece que existe um projeto, mas ainda está bem incipiente, né? Então, o da ferrovia. A Prefeitura Municipal de Campo Grande tem um projeto, mas ainda não efetivado, né? De instituição do Museu da Ferrovia. Porque Campo Grande, ela surgiu, passou da categoria de vila para a categoria de cidade, de arraial, em 1914, com a chegada da Ferrovia Noroeste do Brasil, né? Quando se deu a ligação dos trilhos que vinham de Bauru e chegaram até em Campo Grande. Então, ali vieram todos os imigrantes para trabalhar e todo o desenvolvimento. E eu acredito que um museu, sim, será importantíssimo para que essa história se rememore e ela se edifique. Hoje, o que a gente tem de Museu da Ferrovia é um espaço museal mantido pelos ex-ferroviários, ali na ferrovia mesmo, que eles têm uma sala de exposições, com instrumentos da época deles, com todas as fotos históricas, documentos, que não deixa de ser considerado um espaço importantíssimo, mas que não tem dessas 3 vertentes de museu. Eu gostaria de deixar registrado que eu acredito, sim, na educação patrimonial como mecanismo de desenvolvimento e de preservação da nossa história e da nossa memória. E o museu, ele é um local importantíssimo, uma instituição
para manter viva a nossa história. Então, assim, cada vez que o poder público ou particular investir em formação de museu, eu acredito que é uma semente plantada para a nossa história ela prosperar e ela ser lembrada sempre. Professora Maria Cristina, nós aqui agradecemos a sua participação. Sabemos que o seu depoimento vem enriquecer a nossa cultura do Estado e aqui a TV, o Estado, estará sempre junto a essas personalidades como a sua, para a gente registrar para a nossa juventude e para o futuro de Mato Grosso do Sul.